Fala aí, nerds, como é que vocês estão? E, cara, que série boa, né? Que foi Ender. Cara, que é isso? Eu confesso que eu fui assistir a primeira temporada, não fui logo quando lançou. Eu achei que ia ser mais uma bomba de Star Wars, né? Quem quer saber, né? Desse derivado de Rogue One, que o Rogue One ainda é um derivado da própria franquia Star Wars. Só que aí eu demorei um tempo pra assistir. Aí quando eu assisti, eu fiquei sabendo que ia ter a segunda temporada, cara. Nossa senhora. Eu tive um certo problema com essa temporada, porque assim, eu vi que a ideia inicial do pessoal de fazer essa série era diluir, né, toda essa história aí desses anos que se passaram durante essa segunda temporada em até no máximo 4 temporadas. Falei, puta, genial, né? Por que não fizeram? E dá pra entender, né? Porque eles quiseram terminar no high level, no alto nível assim, pra não cair e falar, ai, nossa, os caras esgotaram a única boa fonte aí que a gente tá tendo de Star Wars até o fim, né? Então, dá pra entender, deram uma apressadinha nessa segunda temporada, mas vai, vamos confessar aqui que dava pra fazer mais pelo menos 3 temporadas aí. Mas beleza, não vou reclamar porque eu gostei pra caramba dessa série. E eu fiquei me perguntando, né? Por que Endor é considerado assim uma das melhores coisas de Star Wars que foram lançados recentemente, nesses últimos tempos, né? E aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando, eu fui ver um pessoal falando, comentando positivamente e negativamente, e eu acho que eu meio que cheguei numa resposta, uma opinião minha pessoal, né? Que eu queria trazer pra vocês, queria trazer esse debate pra vocês, mas antes, deixa eu passar a vinheta. Bom, vamos lá. Essa pergunta, por que Endor é uma das melhores coisas de Star Wars desses últimos tempos? E é porque ela entende que essa galáxia, né, que é citada como muito, muito distante, também é basicamente um reflexo da nossa, né? Em vez dessa série ela se apoiar no sabre de luz, no fanservice, na nostalgia, que a gente tá cansado de ver, né? Como foi até mesmo The Acolyte, porque podia ter sido diferente com a The Acolyte, né? Trazer um período diferente de Star Wars, então poderia muito bem ser explorado, mas não foi. Então ela vai por um outro caminho, ela escolhe um caminhar para um território mais ousado, né? A gente pode se dizer assim. Ela aposta nesse drama político, nessa espionagem, da resistência cotidiana. A série ela mostra o lado que quase nunca a gente vê em Star Wars, né? O das pessoas comuns, as pessoas meio que os NPCs, né? Nessa franquia Star Wars. A franquia gira em torno de toda a força, Jedi, lado sombrio, e tem esses NPCs, né? As pessoas comuns que vivem nesse universo. Gente sem poderes, sem o destino de ser o escolhido, mas que ainda assim ajudam a fazer parte da história, né? Que compõem a história. Até mesmo pelo próprio Cassian Andor. Não é aquele herói clássico, né? Como a gente vê o tipo de um Han Solo da vida, assim. Mas ele é basicamente um sobrevivente. Ele é um homem que na série se mostra quebrado e que se ele só começa a entender a importância dessa luta coletiva quando ele percebe que não existe uma neutralidade diante da opressão. Aos poucos ele é arrastado para esse centro, né? Você vê que no começo ele fica meio relutante em fazer parte dessa rebelião, mas ele é basicamente arrastado para o centro dessa rebelião, que na primeira temporada ainda tá engateando, né? Tá sendo plantadas as sementes ainda. Na segunda temporada ainda a semente ela floresce mais, mas ainda tá no começo, né? Na primeira temporada ele tá plantando, tá bem no começo ainda, é só uma ideia de uma rebelião. E é nesse processo, né? Nesse processo lento, sujo e até mesmo humano que Andor consegue se destacar, né? A força dessa série, ela tá basicamente assim nos detalhes. Se você for ver, os diálogos são muito afiados, na construção de tensão das cenas, né? Nos episódios que a gente tem assim que são mais calmos, que quase nada explode, mas fica aquela sensação que tudo parece que vai desmoronar a qualquer momento. Endor, a proposta de Endor fica muito claro que ela não quer te fazer, não quer ser um entretenimento, né? Ela não quer te entreter o tempo todo. Ela quer deixar com a sensação de inquietação. Ela quer te inquietar. É, e ela inquieta, né? Porque ela conversa diretamente com a nossa realidade, com o nosso mundo. O Império aqui em Endor não é só um vilão genérico, não é só aquele antagonista, né? É um sistema autoritário que cresce pelo medo.
pela vigilância, pela burocracia. A gente aqui não precisa de um Darth Vader para ser assustador, né? Basta só observar de como as liberdades elas vão sendo arrancadas de uma forma bem silenciosa na série. Com a cumplicidade de quem finge que não tá vendo aquilo. Porque as pessoas elas veem essas liberdades sendo retiradas, mas elas fingem que não vê. Até soa um pouco familiar, né? Se a gente falar um pouco sobre isso. Porque a gente vive num tempo da que a democracia ela é muito testada, né? Em que o discurso de ódio ele se normaliza e que resistir parece muito mais, cada vez mais perigoso. Endor ele entra nesse cenário como uma ficção que escancara a nossa realidade, dizendo quase assim que a liberdade ela não é algo dado, é algo que você conquista, é algo conquistado. E muitas vezes à custa da dor. A série ela nos oferece discursos memoráveis, assim, né? Como o próprio monólogo do Luthien sobre sacrificar tudo por um futuro que ele jamais vai ver. E nesse diálogo, como né? Como ele consegue passar tantas camadas? Porque ele tá brigando por uma coisa que ele não vai ver, ele tá brigando por um futuro que ele não sabe se vai dar certo. Então, você vê como esses monólogos, essas cenas, o grito coletivo lá na Arquina 5, de que não há mais do que um caminho. Essas frases, elas não são apenas poéticas, né? Elas são praticamente convocações. São lembretes de que as rebeliões elas começam com coragem e que a esperança ela nasce nos lugares mais improváveis. Por fim, Endor devolve a humanidade ao universo de Star Wars e ela mostra que a galáxia não gira só em torno dos escolhidos, mas os cidadãos que ousam se levantar, né? E é por isso que, talvez mais do que qualquer outra produção recente da franquia, Endor prova que Star Wars ainda pode ser muito relevante, muito adulto, muito emocionante e necessário. Mas me diz aí, eu quero muito ler o que vocês têm para comentar sobre essa segunda temporada, sobre a série toda como Endor. Deixa aqui nos comentários e já é quinta-feira, então segura firme aí que a semana já tá acabando.